taxa Selic subiu para 13,75 e para o ano que vem o mercado espera que ela vai ter uma trajetória de queda. Mas a pergunta que todo mundo quer saber é: até onde ela pode cair? Vamos falar sobre isso? Falando em queda, vocês devem ter percebido que as ações caíram pra caramba na bolsa, pois a Dani pegou as 13 maiores quedas e analisou para você quais dessas ações ainda vale a pena comprar. Quer saber mais sobre isso? Tem um link aqui embaixo para esse relatório. Mas vamos lá. A Selic é esperada a cair o ano que vem. O mercado precifica que ao começo do outro ano a Selic vai estar por volta de 11%. E aí poderia seguir caindo. Mas o que você quer saber, que eu já sei, é até onde vai essa queda. Em outras palavras, no linguajar técnico, o que você quer saber é qual é o juro neutro brasileiro. O que é juro neutro, Marília? Juro neutro é o juro que não acelera e nem desacelera a inflação. Então, o Banco Central, quando ele vai conduzir a política monetária, se a inflação está acima da meta, ele joga o juro acima do juro neutro. O juro acima do juro neutro faz com que toda a economia desaqueça, porque os empréstimos vão ficar mais caros, porque você vai comprar menos e investir mais e tudo, toda aquela mágica dos mecanismos de transmissão de política monetária. Aí a inflação desacelera, então taxa de juro acima do neutro desacelera a inflação. Inflação chegou na meta, o que o Banco Central tem que fazer? Jogar a taxa de juro de volta para o neutro, para que a inflação se mantenha na meta. Então, taxa de juro neutra é aquela que não acelera e nem desacelera a inflação. Portanto, quando a inflação voltar para a meta, teremos uma taxa Selic voltando para o juro neutro. E é esse patamar que a gente quer saber. O juro neutro é uma variável que a gente, todos os economistas, tentam estimar. Mas eu confesso para você que estimar o juro neutro é uma arte. A verdade é que a gente não sabe qual é a taxa de juro hoje que acelera ou desacelera a inflação. O que a gente sabe? A gente sabe que a política monetária tende a convergir a inflação para a meta. Então, ela sobe a Selic até um patamar, né, para desaquecer a inflação, e ela cai a Selic para um outro patamar para aquecer a inflação. Ou seja, teoricamente, se você vê o comportamento histórico da Selic suavizado, você teria mais ou menos o juro neutro, né? Porque você saberia que a Selic oscilou em torno dele, para que a inflação oscilasse em torno da meta. Entendeu? Por conta disso, os economistas usam filtros exatamente para suavizar o comportamento da taxa Selic passada, para que daqui para frente você tenha uma estimativa de juro neutro. E esses filtros eu vou mostrar para você agora. Quando a gente está na faculdade, eu na minha querida faculdade de economia, aprendi exatamente como estimar essas taxas. É claro que hoje em dia eu não faço mais isso. Mas eu tenho aqui uma estimativa do ASA Investments que eu vou mostrar para vocês. Em marrom mais escuro tá a taxa Selic real ex ante. O que é taxa Selic real ex ante, Marília? Ex ante é quando você estima a inflação que você vai ter e aí você vê qual é a taxa Selic real. Por que você tem que estimar a inflação? Porque os agentes tomam as decisões deles sem saber qual vai ser a inflação futura. Então, eles estimam na cabeça deles qual vai ser e aí eles tomam a decisão. No final, a inflação pode de fato ter sido outra. Aí você vai ter uma taxa de juro real ex post,
que é com de fato o valor aí da inflação, mas os agentes não tomam decisão com a taxa de juro real ex-post e sim com a ex-ante, tá? Então é um jeito de você tirar os efeitos aí das oscilações de curto prazo. E aqui vocês podem ver também a linha marrom clara, que é exatamente a taxa de juro real neutra estimada. Por aí, uma suavização, é como se fosse uma grande média, né? Com um intervalo de 2 desvios padrões para cima e para baixo. Por esse cálculo, a taxa de juro neutra real estaria em torno de 3,6%. Aí você coloca uma meta de inflação de mais 3%, daria um juro total de 6,6, né? Então quase 7. Imagina só a taxa Selic voltando para quase 7. Parece bom demais, né? Qual é o grande problema desse tipo de cálculo e de vários filtros que os economistas usam para estimar a taxa de juro neutra? Esses filtros são grandes médias históricas e eles são muito ruins para captar mudanças estruturais no juro neutro. Então, por exemplo, se no passado você gastava pouco, era fiscalmente responsável, tinha uma inflação baixa por conta disso, você precisaria estruturalmente de um juro menor. Mas se hoje você gasta mais, a economia está mais forte, a inflação mundial subiu, você tem uma crise energética no mundo, pode ser que o juro estrutural, né, o juro neutro estrutural, tenha shiftado, tenha mudado para um patamar mais alto. E isso um filtro nunca vai pegar. Então, muitas vezes, os modelos erram quando você tem quebras de paradigma na economia por conta de mudanças de regime, como essa que eu descrevi para vocês. O que vários economistas advogam é que, de fato, a gente teve, depois da pandemia, uma mudança estrutural de regime com aumento de estímulos fiscais. Por exemplo, auxílio emergencial, redução do ICMS, aumento de inflação em todas as economias desenvolvidas, aumento estrutural do patamar de energia por conta de crise geopolítica. Então, tudo isso pode ter feito com que a taxa de juro estrutural, a taxa de juro neutra da nossa economia, tenha mudado para um patamar mais alto. Então, eu, Marília, diria que está muito mais perto de 10% do que de 7%. Até porque é difícil você imaginar que a taxa de juro brasileira vai voltar para 7% quando a gente tem uma taxa de juro americana indo lá para o seu 5%. Né? Vamos lembrar aqui que a gente é tupiniquim, a gente não é país desenvolvido e se a gente colocar uma taxa de juro muito baixa frente aos países desenvolvidos, ninguém vai querer investir aqui. Então também tem esse problema do câmbio, tá? Então eu acho que a gente está muito mais para 10 do que para 7, mas temos que ver, claro, as cenas do próximo capítulo. Lembrando que o mercado já está precificando uma Selic indo para próximo de 11 no começo de 2024 e até mais para baixo, mais para os 10 alto no começo de 2025. Então, até onde eu acho que a Selic vai cair? Por volta desse valor aí de 10,5, 11, que já está precificado no mercado. Para ela voltar para patamares de 7, a gente teria que ter uma taxa de juro neutra muito mais compatível com o histórico dos nossos últimos 5 anos, que eu não acho que aconteceu. Mas a grande verdade é que isso é uma arte, como eu já expliquei para vocês nesse vídeo. E você, qual você acha que é a taxa de juro neutra? Muito obrigada a todos e até a semana que vem.